Boa noite, bem amados irmãos, boa noite, eminentes, boa noite, poderosos irmãos. É um privilégio estar aqui reunido com vocês. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade que dão a mim de trazer à tona a história do rito escocês retificado no Brasil. E também me dizer surpreso com a presença de mais de 250 participantes numa live, especialmente por ela ser uma live fechada, né? Um podcast fechado. Então é uma surpresa muito grande, um número bem representativo. Isso demanda uma organização muito boa. Parabéns a vocês. Essa noite nós iremos tratar da história do rito escocês retificado no Brasil. Nós não vamos falar de toda a história, porque nós temos apenas 30 minutos. Mas iremos contar como o ré se desenvolveu no Brasil e como ele foi estabelecido em terras brasileiras. A importância da história do rito escocês retificado no Brasil é dela ser escrita por quem dela fez parte e reside na autenticidade e na riqueza de detalhes que apenas um participante direto pode oferecer. Quem viveu os eventos tem uma perspectiva única e pessoal, capaz de capturar nuances, emoções, contextos que muitas vezes escapam aos observadores externos, ou ainda a escritores e historiadores que não têm a totalidade das informações. Essas narrativas de fonte primária conferem uma profundidade, uma veracidade que enriquece a compreensão histórica, evitando distorções, interpretações pessoais e permitindo que gerações futuras tenham acesso a relatos fiéis e detalhados. Além disso, histórias contadas por seus protagonistas valorizam suas vozes, suas experiências e seu trabalho. Promovem uma diversidade de perspectivas essenciais para uma visão mais completa e mais justa do passado e do futuro. No Brasil, uma das poucas fontes primárias da história da implantação do rito escocês retificado é o reverendo cavaleiro e bem-amado irmão Custódio Junqueira Ferraz, que aliás é também fundador do CEP do Ré. O Pai Custódio ocupou quase todas as funções mais importantes do Ré brasileiro, inclusive o de Grão-Prior adjunto, e é ele quem está incumbido pelo CEP do Ré para escrever um livro completo sobre o rito em terras brasileiras, dado que ele é, de fato e de direito, um dos fundadores legítimos do grande priorado retificado do Brasil e um dos responsáveis pela implantação do rito no Brasil. Nessa noite, iremos apresentar um breve resumo, um extrato condensado sobre a história do Ré aqui no Brasil. E o livro irá apresentar os bastidores, os detalhes, as questões políticas que sempre envolveram uma obra tão grandiosa. Embora alguns bem-amados irmãos afirmem que ainda no século XIX havia no sertão nordestino uma loja simbólica retificada, essas mesmas fontes não conseguem trazer à luz fatos documentais para essa afirmação. Mas o certo é que houve tentativas sérias em trazer a solo brasileiro o Ré, como por exemplo a Grande Loja Nacional Brasileira, que em 1981 já estava trabalhando no Ré simbólico na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Nós temos em nosso acervo físico, no CEP do Ré, rituais dos graus simbólicos, cuja contracapa documenta essa afirmação que apresentamos. E nós vamos colocar uma parte, pelo menos a contracapa dos rituais, na versão escrita desse podcast, que estará também disponível em breve no CEP do Ré para quem quiser fazer uma consulta ou quem quiser ter o registro desse podcast de maneira escrita.
Seja como for, uma outra tentativa de implantação de um regime retificado realizou-se em 2 de dezembro de 2001, na cidade do Rio de Janeiro, pelo abado irmão Yves Fred Boissé. O irmão Yves Fred Boissé, ele era o editor-chefe da revista La Initiation, fundada em 1888 por papos. E nessa ocasião, em dezembro de 2001, eu estive com ele no Rio de Janeiro, face ao lançamento do livro O Arqueômetro, em português. Então, eu acompanhei também a tentativa de implantação do ré no Brasil através do nosso muito reverendo cavaleiro Yves Fred Boissé. Infelizmente, o projeto não teve andamento por se tratar de um sistema de regime e não de rito. Mas seja como for, houve essa tentativa. E mesmo antes de 1981, antes de 2001, exemplares de jornais brasileiros datados de 1890, 1910, que foram presenteados ao reverendo cavaleiro Custódio pelo reverendo cavaleiro René Ranner, da Suíça, dão conta e noticiam a celebração de tratado de amizade estabelecido naquela época entre o Grande Priorado Independente de Helvécia e os Grande Orientes do Paraná e de Santa Catarina. Então, logicamente, houveram várias tentativas no Brasil de implantação do ré. E hoje, logicamente, ainda há tentativas de instalação de outros priorados. Alguns priorados são regulares, porém não reconhecidos. Outros priorados são compostos por maçons irregulares e, portanto, não reconhecidos. Seja como for, foi somente em 2003 que os reverendos cavaleiros Nuno Nazaré Fernandes e Jorge Pessoa Filho se encontraram em Bruxelas, no início de novembro, por ocasião da festa de St. Albert, na Bélgica. St. Albert é uma tradicional festa e um encontro muito importante da maçonaria retificada europeia na Bélgica. Esses cavaleiros e outros irmãos pretendiam fundir a ordem dos CBCS ao priorado dos Templários, que ainda seria fundado no Brasil. Logicamente, a história nos mostrou que a pretensão de unir essas duas instituições não pôde e não poderá se materializar, considerando a total diferença que há entre as duas instituições. Embora o Grande Priorado dos Templários e o Grande Priorado dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa são ordens irmãs, são ordens que já têm estabelecido acordo de amizade, são ordens que sempre andarão de mãos dadas, hoje e no futuro próximo e para toda a eternidade. Mas oficialmente e de forma regular e reconhecida, a implantação do ré no Brasil teve início em 26 de novembro de 2003, onde o reverendo cavaleiro Nuno Nazaré Fernandes, então grão-prior do Grande Priorado Independente da Lusitânia, recebeu mestres escoceses de Santo André e consagrou escudeiros noviços a alguns obreiros que eu vou tentar me lembrar. Santiago Saldo de Orostegui, futuro muito reverendo grão-prior, e ainda o Jorge Pessoa Filho, o Roberto Expedito Casemiro, José Augusto Martins Almeida, Alberto Vitor Castelê, Jorge Alves Coso, Manuel Oliveira Leite, Luiz Eduardo Novacoso, Armir Cartano Ferreira, Domingos Antônio Petilo, Mauro Aparecido de Godoy, Idalício Passos, João Luiz Murilo e Denis Tafarello. Mas foi somente em 10 de novembro de 2004, na cidade de Barcelona, que foram armados pelo muito reverendo grão-prior e grão-mestre do Grande Priorado Independente de Helvécia, na época Oswaldo Gilleron,
alguns cavaleiros, que eu vou tentar me lembrar aqui também dos nomes. Santiago Gonçalves de Urustegui, Jorge Pessoa, filho, o Expedito Casimiro, o Augusto Martins, o Alberto Vitor Castellet, o José Coso, Manuel de Oliveira Leite, Luiz Eduardo Coso, Aimir Caetano, o Domingos Petilo, o Mauro de Godoy, o Goethe Egon, Francisco de Assis Ramalho, eu acho que foi só. E em 2005, exatamente no dia 3 de março, precisamente às 10 horas, na rua Tabapuã 479, houve uma reunião de constituição da primeira versão dos estatutos do futuro Grande Priorado Retificado do Brasil. Se reuniram naquela ocasião o Bai Santiago Ansaldo, o Bai Jorge Pessoa e o Bai Custódio, que formularam em Assembleia de Constituição, lá nos moldes da Lei Civil Brasileira, aquilo que nós podemos chamar de um estatuto primordial, o primeiro estatuto. E naquela ocasião foi designado como presidente da instituição o Bai Jorge Pessoa, como Gran Prior o Bai Santiago Ansaldo e como secretário o Bai Custódio Junqueira Ferraz, que na posição de advogado redigiu esse primeiro estatuto e fez grande parte das alterações futuras. Lá em 15 de março de 2005, em São Paulo, também na rua Tabapuã 479, foram exaltados os dois primeiros mestres escoceses de Santo André aqui no Brasil. E foram eles o Bai Custódio e o médico, bem-amado irmão Jamil El Shihimi. E logo depois, em 19 e 20 de março, o reverendo cavaleiro Custódio viajou para Genebra para representar o grande priorado templário, que já havia sido fundado, na festa do grande priorado independente de Ovessia. E ele participou dos festejos e, inclusive, da armadura de cavaleiros. Naquela ocasião, já haviam tratativas para a outorga de carta patente para o estabelecimento do RER no Brasil. E essas tratativas já estavam até bem adiantadas. Então, de 2005 até 2007, houve um trabalho intenso sobre os auspícios do grande priorado independente da Lusitânia em solidificar o rito escocês retificado no Brasil. O Bai Custódio, juntamente com o Bai Nuno Nazaré, naquela ocasião traduziram então para o português do Brasil os rituais de aprendiz, de companheiro, de mestre, mestre escocês de Santo André, escudeiro noviço, ceia mística e de armadura de cavaleiros, do português de Portugal para o português do Brasil. E é também do Bai Custódio o texto das explicações iniciais que estão impressas no ritual do primeiro grau adotado pelo Gobi. Aliás, o Bai Custódio se utilizou dos rituais originais da Gelineve, da grande loja nacional francesa, para estabelecer então a primeira tradução dos rituais azuis para o Gobi. Há uma outra passagem muito interessante que eu gostaria de relatar. O brasão do Grande Priorado Edificado do Brasil é fruto do trabalho conjunto do Bai Santiago Ansaldo e do Bai Custódio Junqueira. E aquele dístico Labor et Fides do brasão da província é do Bai Nuno Nazaré. O escudo do priorado e o dístico do priorado, Del Adjuvat, são da lavra do Bai Nuno. A ordem, com certeza, prosperou no Brasil. E o CEP do RER tem em seu acervo histórico, físico, um pedaço de guardanapo de papel de um restaurante. E nesse pedaço de papel está feito um rascunho em letras manuais deste primeiro
esboço do que viria a ser, então, o brasão do Priorado. E nós vamos também colocar na versão de papel, na versão escrita desse podcast, para que vocês também tenham a oportunidade de conhecer. Pois bem, em 28 de setembro de 2007, na Conferência dos Grãos Priores, dos Grandes Priorados Retificados, realizados em Paris, foi decidido por todos, então, a criação de um grande priorado retificado no Brasil e, juntamente, foi criado a 11ª província, Terras de Veracruz. Alguns meses depois, em 6 de novembro de 2007, os brasileiros já estavam trabalhando no grau 4, 5 e 6, ainda sob os auspícios do Grande Priorado Independente da Lusitânia. E eles, então, o Grande Priorado Independente da Lusitânia, juntamente com os brasileiros, requereram a criação de um grande priorado com jurisdição soberana e regular no Brasil, porque aqui já existiam, naquela época, 3 prefeituras e 9 lojas de Santo André, que são pré-requisitos básicos para se pleitear a criação de um novo grande priorado. Então, em 2008, o pedido de criação de um grande priorado soberano foi levado ao Grande Priorado Independente de Helvécia. E em 29 de março de 2008, o grande capítulo da Helvétia se reuniu em Zurique e decidiu, por unanimidade, conceder a carta patente no Brasil. Então, em 7 de setembro de 2008, no convento de Santa Catarina, na cidade de Lisboa, foi concedida a carta patente para o Grande Priorado Retificado do Brasil. Estavam presentes nessa ocasião o pai Oswald Guilherion, o pai Hans Risbrunner, o pai Nuno Nazaré, o pai Pierre-Emile Nerfin, o pai Louis de Bouvert, o pai Rafael Sambiani, o pai Patrick Meneghetti, e também estava o pai Jean-Michel Macherpa. Ele era da Prefeitura de Genebra. Além dos brasileiros, o Domingos Petilo, José Coso, Custódio, Casimiro, Manuel Leite, o Gert Egon, o Dino Bruguera, o Carlos Chiaroni, e tinha vários outros. Naquela ocasião, foi instalado, então, como grão-prior e grão-mestre nacional, o muito reverendo e bem-amado irmão Santiago Ansaldo, o grão-prior adjunto, o pai Manuel Oliveira Leite, o grande chanceler, o pai Erg, e visitador-geral, o pai Custódio Junqueira. Há vários documentos que apresentam lista de membros, dos primeiros membros do Grande Priorado Retificado do Brasil, aqueles que foram registrados. Uma dessas listas, que se apresenta fidedigna na sua fonte, será também reproduzida aqui no podcast na versão escrita. Nós não vamos colocar o nome de todos, nós vamos colocar uma lista com os 30 primeiros, apenas como registro daqueles que foram, de fato, os pioneiros. Bom, o que mais interessa para aqueles que estão aqui presentes, eu imagino, né? No âmbito do simbolismo, o Estado de São Paulo foi o ponto inicial do retificado brasileiro, reconhecido e regular. Embora muita polêmica marque esse assunto, que para alguns é extremamente relevante e para outros não é representativo. Ou seja, qual é a primeira loja simbólica regular no Brasil a trabalhar no RER? Bom, nós fizemos uma pesquisa muito profunda e nós conseguimos alguns documentos que serão apresentados na versão escrita desse podcast. A primeira loja simbólica no âmbito do Grande Oriente do Brasil foi a augusta e respeitável loja simbólica Helvétia, que teve como um dos fundadores justamente o pai Custódio. Isso foi em 6 de junho de 2005. E ela foi ratificada através do ato número 5495, de 3 de setembro de 2005. Por motivos políticos, a carta provisória nunca se transformou em carta constitutiva definitiva. E alguns dias depois, a segunda loja retificada foi fundada sob os auspícios da grande loja maçônica do Estado de São Paulo, sob o título distintivo Jean-Baptiste Villermoz, número 626.
E ela foi fundada em 25 de junho de 2005. E ainda continua a trabalhar de maneira ativa e regular na Glesp. Ainda no ano de 2005, foi fundada em 16 de agosto, com carta provisória, representada pelo ato número 5668, de 8 de novembro de 2005, Augusta respeitava a loja simbólica Novo Horizonte, no oriente de Camboriú, no Gobe de Santa Catarina. Essa loja também continua em plena atividade, porque o CEP do Hair está escrevendo um livro sobre a história do hair no Brasil. O que nós contamos aqui foi basicamente o que aconteceu nos primeiros anos. Nós falamos basicamente do nosso muito reverendo e bem-amado irmão Santiago Ansaldo de Orostegui. Mas houveram mais dois outros grão-priores. O nosso muito reverendo cavaleiro Wagner Veneziano Costa e atualmente, ainda em exercício, até maio do próximo ano, o nosso muito reverendo cavaleiro Sérgio Grosso. Mas nesse podcast e na versão escrita desse podcast, nós não vamos ter tempo para falar das outras gestões. Mas elas serão citadas, elas serão descritas em tudo o que aconteceu. Porque em uma sociedade filosófica e cavaleiresca, como é o rito escocês retificado, a honra e a imagem nacional e principalmente internacional dos dirigentes que ocupam cargos importantes são fundamentais para a preservação dos valores e princípios que guiam a nossa organização. Esses indivíduos que devem ser exemplos vivos da integridade, da sabedoria e da dedicação, deve ser mais do que exemplos. Deve se tornar verdadeiros pilares sobre os quais se constrói o respeito e a confiança na ordem. Os líderes maçônicos, e em especial os líderes do rito escocês retificado, não são apenas guardiães do conhecimento. Eles devem ser exemplos vivos de ética e de moralidade, inspirando outros a seguirem caminhos de virtude e de entendimento profundo do que é ser um reverendo cavaleiro e o que é ser um maçom do rito escocês retificado. As suas ações e as suas decisões devem sempre ser pautadas pela justiça, pela neutralidade, pela honestidade e pela busca incessante pela verdade doutrinária. Ela deve refletir um compromisso inabalável com o bem comum e com o progresso intelectual e principalmente espiritual de todos os membros da fraternidade. Deve guardar a memória. E guardar a memória é um ato fundamental para o futuro da nossa instituição. Houveram no passado, há no presente, ações positivas e ações negativas. Há no passado a observação de falhas e deslizes. Mas tudo isso, as ações positivas, as ações negativas, as falhas, os deslizes, devem ser igualmente registrados para a posteridade. É o que, inabalavelmente, o livro que iremos realizar sobre a história do hair no Brasil irá mostrar. Ou seja, tudo o que aconteceu nos bastidores políticos, nas negociações, nas discussões, porque a história não depende da vontade ou do desejo de seus personagens, mas sim dos fatos e principalmente da verdade. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a todos por estarem reunidos aqui nessa noite
para discutirmos um pouco sobre a história de como o ré foi implantado no Brasil, semeado no Brasil e como ele se tornou o que ele é hoje. O Gobi, ele participa com quase 80% das lojas simbólicas retificadas no Brasil. A Comab vem em segundo lugar com uma participação muito significativa. E em terceiro lugar está a CMSB. Todas as potências regulares e reconhecidas no Brasil, de uma maneira ou de outra, no maior nível ou no menor nível, trabalham no rito escocês retificado. Embora o rito seja um rito muito antigo, de quase 250 anos, no Brasil ele é muito novo. E nós precisamos registrar a história, com seus erros e com seus acertos, para que melhoremos cada vez mais na sua continuidade e no seu crescimento doutrinário. Obrigado mais uma vez a todos por essa oportunidade que deram a mim, e eu estou agora, então, à disposição para responder as perguntas que, porventura, vocês desejem esclarecimentos.